Olá pessoal, vim tirar umas dúvidas dos alunos que apresentaram dúvidas. Eu acabei colocando todas na mesma aula. Espero que a gente consiga sanar todas essas dúvidas. Se não conseguir, você me envia mais uma pergunta e a gente vai fazer de outra forma. Tá, então a primeira dúvida era o que seria a massa atômica, né? Na verdade a dúvida era o que seria a massa molar, mas antes de massa molar eu preciso te explicar o que é massa atômica. Massa atômica é aquela massa que você vê lá na tabela periódica, né? No caso de química, a gente tem aqui, ó, massa do carbono, massa do oxigênio, a gente tem a massa do hidrogênio, tá? São os principais átomos que a gente usa em química, né? Em química orgânica e em farmácia será da mesma forma. Então, carbono, oxigênio, nitrogênio. Então, a massa do hidrogênio é 1,008, a massa do carbono 12,011, nitrogênio 14,007, do oxigênio 15,999, tá? São esses os principais átomos que a gente vai usar em química analítica, porque a química analítica é voltada para a química analítica de vocês é voltada para farmácia. Então a gente vai usar compostos orgânicos, tá? Então a massa atômica é essa massa que você tira lá da tabela periódica, né? Então no caso, vamos arredondar aqui, ó, para o hidrogênio, a massa é 1 grama por mol, para o carbono 12 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol, nitrogênio 14 gramas por mol, tá? E o enxofre 32 gramas por mol. São os principais átomos que a gente vê. Isso é a massa atômica, tá? A massa de um átomo, de um mol de átomos, tá? Lembrando que a massa da tabela periódica ela é sempre relacionada a um mol de átomos, né? O que é um mol de átomos? É uma quantidade de átomos. Essa quantidade tem 6 com 23 zeros. É um número bem grande, 23 dígitos, tá? Aí a gente não consegue escrever esse número assim normalmente, né? Porque fica muito grande, a gente escreve assim, ó, 6 vezes 10 é 23 átomos. Então, toda vez que você olha para a tabela periódica, você está vendo a massa em gramas, que é a massa de 1 mol. O que é 1 mol? 1 mol contém essa quantidade de átomos, tá? 6 com 23 zeros. Aí vamos para a massa molar, né? Então imagina que você vai calcular a massa molar de C6H12O6, que é a glicose. A massa molar da glicose, ela é calculada da seguinte forma. Vou botar aqui de novo. Eu vou pegar o número de carbonos, pegar o número de átomos de carbonos e vou multiplicar pela massa que a gente viu, que eu te mostrei agora. Vou botar até aqui. Pela massa que eu te mostrei agora do carbono, que é 12, né? Então 6 vezes 12. A massa do hidrogênio, que é 1, aqui, ó, você vai multiplicar 12 hidrogênios, 12 átomos de hidrogênio que tem na fórmula por 1. E a massa do oxigênio, nós temos 6 oxigênios na fórmula, a massa de cada mol de oxigênio é 16. Então, 6 vezes 16, tá bom? Vamos voltar lá para nossa... Aí, como é que eu vou achar essa massa? Eu vou multiplicar isso tudo aqui, tá? 12 vezes 6, se você fizer lá na calculadora, dá 72. E esse valor 72 eu vou somar com o resultado dessa multiplicação, 12 vezes 1, que dá 12.
e eu vou somar com o resultado dessa multiplicação, que dá 96. A gente soma esses números todos e vemos qual é o resultado, né? Então, isso aqui dá 10, 10, 17, 18, 180. 180 gramas por mol. É a mesma unidade que você tinha das massas que eu te mostrei aqui, tá? Antes, a massa atômica. É a mesma unidade das massas atômicas. Ok? Isso é massa molar. Eu já vou te mostrar para que você usa a massa molar, tá? E vamos definir número de átomos. Lembra lá na tabela periódica que eu te falei que a massa da tabela ela está sempre relacionada a um mol, né? Então, como ela está sempre relacionada a um mol, a gente pode calcular a quantidade em mols para uma determinada substância, uma substância qualquer, né? Então, imagina que eu tenho lá, lembra do exemplo anterior, né? A glicose. Vamos dizer, vamos colocar aqui, ó, qual o número de mols de 0,25 gramas de glicose. Uma pergunta, né? Botei aqui para você, pra gente ver. Qual o número de mols de 0,25 gramas de glicose? Então, a minha pergunta, ela pergunta sobre número de mols. Vou botar aqui, ó, número de mols. E o número que eu tenho é isso aqui, 0,25, que está em gramas. Gramas é a unidade de quê? De massa. Então, eu vou botar do outro lado da nossa regra de 3, né? Analítica é sempre usando regra de 3. Massa, né? Então, vamos montar a regra de 3. Quando você vai montar uma regra de 3, você vai sempre usar, na primeira linha, os dados da tabela periódica. No nosso caso, os dados da tabela periódica podem ser 1 mol ou pode ser a massa molar. Só esses dois, tá? Existem outros, mas para outro tipo de exercício. Então, pode ser 1 mol ou pode ser a massa molar. Então, bota aqui, ó, 1 mol. Se eu tenho 1 mol, que é de glicose, né? Qual a massa que eu tenho da tabela periódica para 1 mol de glicose? A gente fez essa massa. É a massa molar, né? A massa molar da glicose, a gente viu aqui que é 180. Então, vou botar essa massa aqui. 180. Então, para que você usa a massa molar? Para fazer regras de 3 que envolvam massa. Toda vez que tiver uma regra de 3 envolvendo massa, na primeira linha da regra de 3, você vai colocar a massa molar. E não outra massa, sempre a massa molar. Tá? Na segunda linha da tabela periódica, na segunda linha da regra de 3, você vai colocar o valor dado pelo exercício. O número que o exercício deu para você. Nesse caso, qual é o número que o exercício deu para você? 0,25 massa de glicose. Então, vou botar em massa, né? Grama aqui e grama aqui. Então, 0,25 gramas. E aqui o X. Ah, professora, e esse grama por mol? Esquece esse grama por mol. Ele, na hora que a gente fizer a regra de 3, esse mol que tá aqui, ele vai cortar com esse mol que tá aqui, ó. Então, ele some, tá? Então, vamos fazer essa conta. 180 vezes X, 180 vezes X é igual a 1 vezes 0,25. Se X vale 1 vezes 0,25 dividido por 180, dividido por 180. Tá? Então, a gente pode fazer essa conta. Tem uma calculadora aqui, ó.
1 vezes 0,25 dá 0,25, né? Dividido por 180 dá 0,00138. 138, tá? Então, pessoal, a gente ainda tem isso aqui, tá? Primeira coisa, isso aqui tá, ó, o X, tá vendo que o X tá em mol? O X não tá aqui em mol, tá? Se o X tá em mol, aqui a gente vai escrever mol. Em todas as avaliações, todas as questões que eu peço para você fazer lá no Moodle, eu peço a você para colocar a unidade. A unidade, nesse caso, é mol, né? Se fosse massa, seria grama. Se fosse volume, seria litro, etc. Ok? Isso aí. Ah, mas Mônica, como é que eu faço apresento essa resposta em potência? Tem como a gente fazer também, a gente calcular isso aqui em potência. Vamos fazer. Então, aqui, ó, eu vou andar com a vírgula até a vírgula ficar depois do primeiro número inteiro, né? Depois do 1. Então, vai ficar 1,38 vezes 10. Andei com a vírgula, tenho que botar um 10. E junto desse 10, como expoente desse 10, eu tenho que colocar um número. Qual é o número? É o número de casas que você andou. 3 casas, andamos 3 casas. Então, aqui vai entrar um 3. Só que esse 3 tem que ter um sinal, ou de mais ou de menos. Qual vai ser o sinal desse 3? Você vai olhar para o número antes, que é esse aqui. Vai olhar para o número depois, que é esse aqui. E vai ver o que aconteceu do antes para o depois. O número aumentou ou diminuiu? Era 0 e virou 1. Então, aumentou. Se o número aumentou, o sinal que fica aqui é menos. Tá bom? Isso aí. E a unidade continua sendo mol. Ok, pessoal? Essa é a nossa resposta dessa primeira questão.